Oi, meu nome é Marcos Vinícius. Eu estou gravando esse vídeo para fazer uma demonstração do funcionamento de uma infraestrutura de chaves públicas. Quero demonstrar a relação entre o certificado do servidor e o certificado da autoridade certificadora, quem você deve importar aonde e como isso deve funcionar numa chamada de API, numa exibição no browser e também testar o certificado do ponto de vista do cliente, né, habilitando o MTLS. Para isso eu vou usar o servidor web do Nginx, vou usar um cliente um browser comum, o Brave, e vou usar um cliente para chamar a API chamado Insomnia, né? Inicialmente, eu vou precisar usar um serviço de DNS dinâmico. Esse serviço de DNS dinâmico que eu estou usando é o nip.io, né? Ele funciona basicamente qualquer conjunto de endereço que você colocar separado por hífen ou ponto depois do sufixo nip.io, ele resolve para ele. E você pode utilizar também outros subdomínios. Então, demonstrando aqui o funcionamento, pode ser feito de qualquer computador a qualquer hora. Se eu dou um ping em 127.0.0.1.nip.io, ele vai resolver para 127.0.0.1. Se eu, em vez de ponto, colocar hífen, ele também vai fazer essa resolução desse nome da mesma forma. E aí você pode acrescentar um subdomínio, ele vai continuar resolvendo. Você pode dizer que esse subdomínio tem um subdomínio, ele vai continuar resolvendo. Então, para isso, eu estou usando esse cara, é um servidor DNS dinâmico, e eu criei certificados para algumas URLs. Eu criei uma entidade certificadora, criei um certificado de servidor, um certificado de cliente, para o domínio bakery.liberland. Alguma coisa. Eu criei uma entidade certificadora chamada Liberland, ela faz a certificação, ela faz a emissão desses certificados, né? Certificados aqui seguem essa lógica. Eu estou usando aqui o IP 127.1.1.1 NIP.io, Liberland e o subdomínio do servidor. Eu tenho um certificado aqui de cliente, que é o buyer, o comprador, né? E segue também a mesma linha, mas aqui é um certificado de cliente. E eu tenho o certificado da entidade certificadora aqui, né? Ele ainda está dizendo aqui que essa entidade certificadora ela não é válida porque ela não está no repositório de autoridades certificadoras confiáveis, né? Eu criei um servidor simples no Nginx, abri aqui a porta 80 e abri aqui a porta SSL apontando para o certificado de servidor. A ideia é que eu faça essa requisição aqui é não segura, é uma requisição HTTP comum. Essa requisição aqui é uma requisição HTTPS, onde ele diz que essa entidade certificadora ela não é válida. Então o que é que a gente pode fazer inicialmente, né? Ele diz que a gente precisa fazer essa importação no gerenciador de certificados. Eu vou fazer essa importação no gerenciador de certificados de usuário. Vou fazer essa importação aqui no portal certificado da CA, da autoridade certificadora, não é o do servidor, da autoridade certificadora. Ele vai fazer essa importação e vai colocar esse certificado no, no repositório de certificado do Windows. Está aqui, República Livre de Liberland. E aí quando eu faço a atualização dessa chamada, ele passa a confiar na
na entidade certificadora. Preciso encerrar aqui. Vou abrir novamente. E aí agora ele reconhece o certificado como válido. Ele reconhece aqui o certificado válido, certificado do servidor, Bakery, emitido por Free Republic of Liberland. Ele demonstra aqui o caminho da certificação, ou seja, ele reconhece aqui quem assinou, né? E aí isso passa a ser uma requisição confiável e esse passa a ser um endereço de certificação válida. Para fazer essa chamada aqui, eu criei dois requests aqui, um request seguro e um inseguro. Esse request inseguro, ele vai lá no servidor, faz a execução, retorna um 200 aqui, ele traz o resultado. Aqui, ele ainda está dando erro de certificado. Por quê? Porque ele não usa o gerenciador de certificado do próprio Windows. Ele usa um arquivo, que é um repositório de certificados. Esse arquivo ele é um arquivo do usuário. Eu posso fazer uma modificação dele. E aí aqui eu vou acrescentar o certificado público da CA. Né? Vou acrescentar aqui em cima, fica mais fácil. Vou salvar aqui. E vou fazer a chamada. E aí você vê agora que a chamada na URL segura. Ele fez a requisição, né? Fez o handshake TLS, negociou o protocolo, fez a validação. Aqui exatamente ele faz a verificação do certificado, né? E ele faz o get lá, recebe o JSON e faz a exibição aqui. Ou seja, ele foi e uma vez que eu acrescentei o certificado da autoridade certificadora no CACERT, né, no arquivo de certificados confiáveis do Insomnia, ele reconheceu a autoridade certificadora. E aí a gente passa para a última parte da demonstração, que seria habilitar o TLS, habilitar o MTLS, ou seja, além do servidor ter que ser confiável para o cliente, que ali foi o caso, eu peguei o certificado da autoridade certificadora e fiz a instalação no repositório de certificado do cliente. Né? O que eu vou fazer agora eu preciso que o cliente utilize um certificado para poder se autenticar para o servidor. Ou seja, vai ser uma autenticação mútua. O servidor autentica o cliente autentica o servidor. Então, qual é a ideia? A ideia é, aqui na requisição, eu tenho um certificado. Eu vou apagar ele daqui. Está apagado. Ele continua funcionando porque eu não estou autenticando o cliente. Eu vou fazer uma mudança na configuração do NGINX para poder habilitar exatamente o MTLS. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai testar, vai ver se a verificação ela for diferente de sucesso, eu vou retornar um 403. E contra o que ele vai fazer essa verificação? Ele vai fazer essa verificação contra o certificado da autoridade certificadora. Né? Ele diz aqui, onde estão os certificados de cliente? São os certificados de cliente que serão qualquer certificado assinado por essa entidade certificadora. Então, se eu no cliente tiver um certificado que tenha sido assinado por essa autoridade certificadora, ele vai funcionar. Se não, ele vai retornar um 403. Né? Eu vou salvar isso aqui. Vou dar um reload na configuração do NGINX. E aí eu vou refazer essa chamada aqui. E ele vai dar erro 403. Está dando chamada proibida. O que é que ele faz? Ele faz toda a validação. Né? Faz toda a validação aqui. E ele retorna 403 exatamente porque esse certificado de cliente ele não está
lá. Então eu vou fazer o quê? Vou criar aqui novamente esse certificado, né? Vou dizer aqui novo certificado, vou dizer que ele vai ser válido para qualquer host que eu queira chamar. E aqui eu vou escolher. E aqui eu estou escolhendo o certificado do cliente. Estou escolhendo aqui o certificado e a chave desse certificado, né? E aí eu mando criar esse certificado, ele vai ficar aqui disponível para que eu use ele. E eu vou refazer a chamada. Quando eu refaço a chamada, ele faz a chamada com sucesso. Por quê? Porque ele fez a validação, o servidor fez a validação do cliente. Ou seja, tanto o cliente como o servidor confiam na autoridade certificadora. Então, quando o cliente faz uma requisição no servidor e o servidor mostra um certificado que foi emitido por aquela entidade certificadora, o cliente confia nele. E quando nessa requisição o cliente também usa um certificado para se identificar e foi emitido por aquela entidade certificadora, a entidade certificadora que está na configuração lá do NGINX, o servidor também confia no cliente e por isso ele retorna o 200. Então o que é que acontece? Se eu voltar aqui e habilitar e desabilitar a utilização desse certificado, ou seja, eu vou desmarcar aqui, fizer a requisição, ele dá erro 403, que foi o que eu configurei lá. E aí ele não funciona. Nesse caso aqui, o cliente confiou no servidor, mas quando ele enviou o certificado, quer dizer, ele não enviou um certificado. E como o servidor está configurado para validar o certificado que vem do cliente, ele negou o acesso. Então se eu volto aqui, habilito ele aqui novamente para poder ser utilizado, refaço a requisição e ele está chamando. Ou seja, estou fazendo a chamada via HTTPS com o MTLS habilitado. O cliente autentica o servidor autentica o cliente. É isso.